A história do rei Davi é uma das mais fascinantes e significativas da antiguidade. Ela se encontra registrada principalmente nos textos bíblicos, mas também é amplamente estudada por historiadores, teólogos e arqueólogos devido ao impacto cultural, político e religioso que ele teve. O objetivo deste vídeo é explorar essa história com uma abordagem clara, responsável e baseada em fatos. Vamos entender quem foi Davi, sua ascensão ao trono e os principais acontecimentos que marcaram sua vida. Davi viveu aproximadamente entre os séculos 11 e 10 a.C., no período em que os hebreus estavam organizados em tribos sob o governo de líderes conhecidos como juízes. Nesse contexto, o povo clamava por um rei para se organizar melhor, enfrentar seus inimigos e unir as tribos. Foi então que Saul foi escolhido como o primeiro rei de Israel, mas seu governo enfrentou diversas dificuldades, principalmente devido a desobediências a mandamentos que, segundo os textos sagrados, Deus havia ordenado. Esse cenário abriu caminho para a ascensão de Davi. Davi era o filho mais novo de Jessé, da cidade de Belém. Quando jovem, ele não era visto como alguém com grande potencial para se tornar líder. Ele era pastor de ovelhas, um trabalho simples e humilde, que não dava destaque ou prestígio. No entanto, segundo a narrativa bíblica, o profeta Samuel, sob orientação divina, foi enviado a ungir Davi como o futuro rei de Israel. Esse momento simbolizou uma escolha que ia além das aparências. Davi não era o mais forte nem o mais velho, mas, segundo a tradição, foi escolhido por possuir um coração íntegro. A história de Davi começou a ganhar destaque nacional quando ele enfrentou Golias, um gigante filisteu que desafiava os exércitos de Israel. Esse confronto é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia e carrega um simbolismo profundo. Enquanto os soldados israelitas estavam aterrorizados diante de Golias, Davi, ainda um jovem, confiou em Deus e se ofereceu para enfrentá-lo. Ele usou uma funda, uma arma simples, e com uma pedra acertou a testa de Golias, derrubando-o e causando uma vitória inesperada para o povo de Israel. Esse episódio não foi apenas uma demonstração de coragem, mas também marcou o início de sua ascensão à fama e reconhecimento. Após derrotar Golias, Davi se tornou um dos principais guerreiros de Israel. Ele passou a servir no exército do rei Saul e teve grande sucesso em suas campanhas militares. Isso, porém, gerou ciúmes em Saul, que via Davi como uma ameaça ao seu trono. A relação entre Saul e Davi é um dos pontos mais tensos da história. Saul tentou matar Davi diversas vezes, e Davi passou anos fugindo, vivendo como um fugitivo em desertos e terras estrangeiras. Apesar disso, Davi teve a oportunidade de matar Saul em pelo menos 2 ocasiões, mas escolheu não fazê-lo. Ele acreditava que não deveria levantar a mão contra o rei ungido por Deus, demonstrando uma lealdade e uma fé que marcaram sua trajetória. Enquanto vivia como fugitivo, Davi reuniu ao seu redor um grupo de homens que o seguiam fielmente. Eles eram descritos como um grupo de pessoas em dificuldades, endividadas ou insatisfeitas, mas que se tornaram um exército sob o comando de Davi. Esse período forjou sua liderança e consolidou sua reputação como um líder carismático e estrategista militar. Mesmo em meio às adversidades, Davi continuou demonstrando qualidades que seriam essenciais em seu futuro reinado. Após a morte de Saul e de seu filho Jonatas em uma batalha contra os filisteus, Davi foi reconhecido como rei sobre a tribo de Judá, enquanto outro líder, Isbosete, assumiu o trono das outras tribos de Israel. Isso gerou um período de conflito entre as duas partes. A habilidade política e militar de Davi, juntamente com o apoio que ele conquistou entre as tribos, levou à sua ascensão como rei sobre todo Israel, unificando as tribos em um único reino. Essa foi uma conquista histórica que teve grande impacto na organização e na estabilidade do povo hebreu. Se você está gostando deste conteúdo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos.
Isso ajuda muito a divulgar nosso trabalho e a trazer mais conteúdos como este para você. Agora, como rei, Davi fez de Jerusalém a capital de seu reino. Ele conquistou a cidade, que estava sob o controle dos jebuseus, e a tornou o centro político e religioso de Israel. Essa decisão foi estratégica, pois Jerusalém estava localizada em uma posição central entre as tribos, facilitando a unificação do reino. Além disso, Davi trouxe para a cidade a Arca da Aliança, um símbolo sagrado que representava a presença de Deus entre o povo. Com isso, Jerusalém se tornou não apenas a capital política, mas também o centro espiritual de Israel. Um dos momentos mais marcantes do reinado de Davi foi o desejo de construir um templo para Deus. Ele queria que a Arca da Aliança tivesse um lugar fixo e digno, mas, segundo os relatos, Deus revelou a Davi, por meio do profeta Natã, que essa tarefa não seria para ele, mas para seu filho e sucessor, Salomão. Em vez disso, Deus prometeu estabelecer a dinastia de Davi de forma permanente, uma promessa que se tornou central na teologia judaica e cristã, especialmente na ideia de um Messias descendente de Davi. Davi também enfrentou grandes desafios e falhas em sua vida pessoal e política. Um dos episódios mais conhecidos foi seu envolvimento com Batseba, a esposa de Urias, um de seus soldados. Davi cometeu adultério com Batseba e, ao descobrir que ela estava grávida, tentou encobrir o caso. Quando seus esforços falharam, ele ordenou que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha, onde foi morto. Esse ato trouxe graves consequências para Davi e sua família. O profeta Natã confrontou Davi, e ele reconheceu seu erro, demonstrando arrependimento. Contudo, as consequências desse pecado marcaram sua família de forma profunda, gerando conflitos internos e tragédias. Outro grande desafio foi a rebelião de Absalão, um de seus filhos. Absalão se revoltou contra Davi, buscando tomar o trono. Essa rebelião causou uma guerra civil, forçando Davi a fugir de Jerusalém. Apesar de tudo, Davi conseguiu retomar o controle, mas o conflito resultou na morte de Absalão, o que causou grande dor ao rei. Esses episódios mostram que, apesar de ser um grande líder e um homem de fé, Davi também enfrentou fraquezas e sofrimentos. Aproveite para curtir, se inscrever e compartilhar. Isso ajuda muito o canal e nos motiva a continuar trazendo conteúdos de qualidade para você. Nos últimos anos de sua vida, Davi enfrentou uma combinação de desafios pessoais e políticos, além de momentos de preparação para o futuro de Israel. Apesar de ser reconhecido como um dos maiores reis da história do povo hebreu, sua jornada não foi livre de dificuldades, e ele continuou a lidar com as consequências de decisões passadas e as complexidades de governar um reino unificado. Um dos episódios significativos dessa fase final foi a questão de sua sucessão ao trono. Embora fosse comum que o filho mais velho de um rei assumisse o trono, a situação de Davi era complexa devido aos conflitos internos em sua família. Um de seus filhos, Adonias, tentou proclamar-se rei sem a aprovação de Davi, aproveitando-se da idade avançada de seu pai. Essa tentativa de usurpação gerou tensões entre os partidários de Adonias e os apoiadores de Salomão, outro filho de Davi. Davi, então, com o apoio do profeta Natã e de Batseba, mãe de Salomão, tomou medidas para garantir que Salomão fosse seu sucessor. Ele ordenou que Salomão fosse ungido rei enquanto ainda estava vivo, consolidando sua posição e evitando um possível golpe de Estado. Essa decisão foi fundamental para a continuidade da dinastia davídica e para a estabilidade do reino. Antes de sua morte, Davi deu instruções detalhadas a Salomão sobre como governar Israel. Ele o incentivou a seguir os mandamentos divinos, a liderar com justiça e a preservar a unidade do povo. Essas orientações foram registradas como parte do legado de Davi, destacando sua preocupação com a continuidade do reino e com a fidelidade aos princípios que marcaram sua própria vida.
Além da questão da sucessão, outro aspecto importante nos últimos anos de Davi foi sua dedicação em preparar os recursos para a construção do templo em Jerusalém. Embora ele não tivesse permissão divina para construir o templo, Davi reuniu materiais preciosos, como ouro, prata, bronze e madeira, além de organizar o trabalho necessário para que seu filho Salomão pudesse realizar a obra. Esse esforço refletiu o desejo de Davi de deixar um legado espiritual duradouro para o povo de Israel. Davi também se dedicou a fortalecer as instituições do reino. Ele organizou os sacerdotes e levitas, definiu funções administrativas e militares, e consolidou o sistema jurídico de Israel. Essas ações foram essenciais para garantir a estabilidade do reino após sua morte e demonstraram sua visão de estadista. Ele compreendia que um reinado forte dependia não apenas de conquistas militares, mas também de uma administração eficiente e de uma base espiritual sólida. Ao final de sua vida, Davi faleceu em Jerusalém, deixando para trás um reino unificado e um legado que influenciaria gerações. Ele foi sucedido por Salomão, que se tornou famoso por sua sabedoria e por levar Israel a um período de grande prosperidade. No entanto, o impacto de Davi se estendeu muito além de seu reinado. Ele é lembrado como um líder corajoso, um poeta talentoso e um homem que, apesar de suas falhas, demonstrou profunda fé e arrependimento quando confrontado com seus erros. Um aspecto que merece destaque é a importância de Davi na história religiosa. Ele é considerado uma figura central no judaísmo, cristianismo e islamismo. No judaísmo, Davi é visto como o rei ideal, um modelo de fé e obediência a Deus. No cristianismo, ele é frequentemente associado à linhagem de Jesus, que é chamado de filho de Davi. Já no islamismo, Davi é reconhecido como um profeta e um exemplo de submissão a Deus. Davi também é conhecido por suas contribuições culturais. Muitos dos salmos, que são cânticos e orações registrados na Bíblia, são atribuídos a ele. Esses textos expressam emoções humanas profundas, como alegria, tristeza, arrependimento e louvor, e continuam a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Eles refletem a riqueza espiritual e a sensibilidade artística de Davi, destacando-o como um dos maiores poetas da antiguidade. A arqueologia moderna e os estudos históricos têm se esforçado para entender mais sobre o contexto em que Davi viveu e governou. Embora as evidências diretas sobre sua existência sejam limitadas, muitas descobertas, como a inscrição de Tel Dan, sugerem que a casa de Davi foi uma dinastia real significativa. Essas descobertas reforçam a relevância histórica de sua figura, mesmo que alguns aspectos de sua vida permaneçam envoltos em debate acadêmico. Davi, portanto, não é apenas um personagem de uma história antiga, mas uma figura que transcende o tempo e o espaço. Ele representa coragem diante de desafios, humildade diante de erros e uma busca constante por um relacionamento com o divino. Sua história nos ensina que líderes não são perfeitos, mas podem deixar um legado significativo ao buscar viver com propósito e integridade. E assim, encerramos esta jornada pela vida do rei Davi. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com amigos e familiares. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar trazendo histórias que enriquecem nosso conhecimento e nossa perspectiva. Até o próximo vídeo no Além do Tempo.